Todos os anos, o mundo colhe bilhões de toneladas de produtos agrícolas e mais de 235 milhões de toneladas de frutos do mar. Mas, o que realmente impressiona não é apenas o volume, e sim as maneiras extraordinárias como as pessoas levam os alimentos das fazendas e dos oceanos até a nossa mesa. O que acontece quando centenas de hectares de plantações precisam ser colhidos em apenas algumas horas? Nossa primeira parada nos leva a alguns dos maiores campos de grãos do planeta. Nossa jornada começa no Kansas, um dos principais estados produtores de trigo dos Estados Unidos, com uma colheita anual de aproximadamente 7 a 10 milhões de toneladas de trigo. Quando chega a época da colheita, frotas de enormes colheitadeiras, equipadas com plataformas de corte de mais de 10 metros de largura, avançam por campos que se estendem até o horizonte. Em uma única passada, cada máquina corta o trigo, faz a trilha dos grãos, remove as impurezas e transfere os grãos limpos para o tanque de armazenamento da própria colheitadeira. Assim que o tanque fica cheio, o trigo é descarregado diretamente em um caminhão que acompanha a máquina lado a lado, permitindo que a colheita continue sem interrupções. Em apenas algumas passadas, dezenas de hectares de campos dourados de trigo podem ser praticamente colhidos por completo. Se o trigo impressiona pela velocidade, o milho americano se destaca pela escala gigantesca. Os Estados Unidos colhem cerca de 350 a 390 milhões de toneladas de milho por ano, respondendo por quase um terço da produção mundial. Plataformas de corte especializadas conduzem cada fileira de plantas para dentro da colheitadeira, onde os grãos são separados das espigas, limpos e transferidos para o tanque de armazenamento. Assim que o tanque se enche, o milho é descarregado em caminhões que seguem ao lado da colheitadeira, permitindo que a operação continue por horas com pouquíssimas interrupções. Mas existe uma cultura agrícola em que até mesmo uma chuva antecipada pode mudar completamente todo o cronograma da colheita. Trata-se do arroz no Vietnã, um dos maiores países exportadores de arroz do mundo. Durante a safra, as colheitadeiras cortam o arroz, separam os grãos e já os ensacam diretamente no campo, reduzindo o tempo de colheita e minimizando as perdas de grãos. No entanto, as máquinas que vimos até agora colhem apenas culturas que crescem acima do solo. Mas o que acontece quando toda a colheita está escondida debaixo da terra? Diferentemente das culturas que crescem acima do solo, as batatas se desenvolvem completamente no subsolo. A China é o maior produtor de batatas do mundo, colhendo cerca de 95 milhões de toneladas por ano. Durante a colheita, máquinas especializadas escavam profundamente sob as fileiras, levantando tanto a terra quanto as batatas sobre esteiras vibratórias. As máquinas separam as batatas da terra, removem os resíduos e as transferem diretamente para compartimentos de armazenamento integrados. Todo esse processo acontece continuamente em questão de segundos, permitindo que grandes áreas sejam colhidas com uma eficiência impressionante. Depois de ver máquinas potentes retirando batatas do subsolo, a próxima raiz é colhida de uma forma ainda mais surpreendente. Em vez de escavar, a máquina simplesmente agarra a parte verde da planta e puxa toda a raiz para fora da terra. É assim que as cenouras são colhidas na Alemanha, onde são produzidas aproximadamente 700 mil a 800 mil toneladas por ano. Depois de retiradas do solo, as cenouras seguem por esteiras transportadoras, onde a terra solta é removida, a parte verde é cortada e as cenouras são classificadas por tamanho. Em seguida, elas são carregadas diretamente em compartimentos de armazenamento ou veículos de transporte ainda no campo. Em apenas algumas horas, fileiras verdes e exuberantes de cenoura se transformam em faixas organizadas de solo recém-colhido. Nem toda a raiz é processada imediatamente após ser retirada da terra.
Para algumas delas, o tempo em que permanecem espalhadas no campo desempenha um papel fundamental na conservação. Nos Países Baixos, são colhidas cerca de 1,5 a 1,8 milhão de toneladas de cebolas por ano. Em vez de serem recolhidas imediatamente, as cebolas recém-colhidas permanecem espalhadas sobre o solo por vários dias para secarem naturalmente. Esse processo de cura fortalece a casca externa e melhora significativamente sua capacidade de armazenamento por longos períodos. Quando estão prontas, máquinas de colheita recolhem as cebolas para esteiras transportadoras, removem a terra, as folhas e outros resíduos, classificam os bulbos por tamanho e os carregam diretamente em veículos de transporte com destino aos centros de armazenamento ou às unidades de embalagem. Enquanto as cebolas se beneficiam de alguns dias extras de secagem, a beterraba sacarina tem pouquíssimo tempo a perder depois de sair da terra. A França colhe aproximadamente 30 a 35 milhões de toneladas de beterraba sacarina todos os anos. Durante a colheita, máquinas especializadas removem a parte verde da planta, arrancam as raízes do solo e as conduzem por esteiras transportadoras, onde a terra é retirada e as beterrabas são limpas. Em seguida, elas são carregadas diretamente em caminhões de transporte e levadas rapidamente para as usinas de processamento, ajudando a maximizar a eficiência da extração de açúcar. Encerrando nossa jornada pelas culturas agrícolas e hortaliças, chegamos aos campos alaranjados de abóboras nos Estados Unidos. Todos os anos, milhões de abóboras são colhidas para o Halloween, decorações sazonais e produção de alimentos. Durante a colheita, máquinas recolhem as abóboras do campo, transportam-nas por esteiras para remover terra e resíduos e as carregam em veículos de transporte. Nas grandes fazendas comerciais, esse processo é quase totalmente mecanizado para lidar com enormes volumes em pouco tempo. Ainda assim, muitos produtores continuam colhendo as abóboras manualmente, levantando e inspecionando cada uma com cuidado para evitar arranhões e preservar sua qualidade antes de chegarem ao mercado. Mas os vegetais são apenas o começo. Quando entramos nos pomares, os métodos de colheita se tornam ainda mais fascinantes. Algumas frutas podem ser colhidas de uma árvore inteira em apenas alguns segundos, enquanto outras ainda precisam ser colhidas uma a uma, manualmente. Em questão de segundos, milhares de amêndoas caem das árvores como uma verdadeira chuva marrom sobre o pomar. É um dos métodos de colheita mais impressionantes da indústria de frutas secas. A Califórnia, responsável por cerca de 80% da produção mundial de amêndoas, inicia a colheita utilizando enormes vibradores hidráulicos de árvores. Essas máquinas prendem firmemente o tronco e geram vibrações intensas que fazem as amêndoas maduras caírem no chão. Depois disso, elas permanecem secando naturalmente sobre o solo do pomar por vários dias. Em seguida, máquinas varredoras e equipamentos especializados recolhem as amêndoas, removem folhas e a casca externa e as transportam para unidades de processamento, onde são classificadas e embaladas. Ao contrário das amêndoas, as maçãs não suportam um manuseio brusco. A China é o maior produtor de maçãs do mundo, colhendo mais de 45 milhões de toneladas por ano. Em muitas regiões produtoras, os trabalhadores ainda colhem cada maçã manualmente para evitar machucados ou danos à casca. Cada fruta é cuidadosamente girada até se soltar do galho e, em seguida, colocada em bolsas ou caixas de colheita. Depois, as maçãs são classificadas por tamanho e qualidade e levadas para câmaras frigoríficas, onde permanecem armazenadas para preservar o frescor. Se as maçãs exigem um manuseio delicado, as cerejas requerem ainda mais precisão. Um único impacto pode comprometer a qualidade da fruta. O Chile, maior exportador mundial de cerejas frescas, continua dependendo da colheita manual para essa cultura tão sensível. Os trabalhadores colhem cuidadosamente cada cereja, mantendo o cabinho preso ao fruto e evitando ao máximo o contato com sua casca fina.
Logo após a colheita, as cerejas são resfriadas rapidamente, classificadas por tamanho e embaladas sob rigoroso controle de temperatura antes de serem enviadas aos mercados internacionais. As mangas exigem tanto cuidado durante a colheita quanto as maçãs e as cerejas. A Índia é o maior produtor de mangas do mundo, colhendo aproximadamente 25 a 27 milhões de toneladas por ano. Quando os frutos atingem o ponto ideal de maturação, os trabalhadores utilizam varas compridas com cestos de malha ou tesouras de colheita especiais para retirar cada manga sem machucar a casca. Em seguida, as frutas são classificadas, tratadas e embaladas antes de serem distribuídas para os mercados interno e internacional. Diferentemente das frutas que crescem no alto das árvores, a pitaia é colhida em fileiras de suportes altos cobertos por cactos que se estendem por todo o campo. Produzindo cerca de 1 a 1,3 milhão de toneladas por ano, o Vietnã é um dos maiores exportadores mundiais de pitaia. Assim que a fruta adquire sua característica coloração vermelha intensa, os trabalhadores cortam cada uma manualmente, preservando seu formato antes que ela seja limpa, classificada, embalada e preparada para a exportação. Entre as frutas tropicais, há uma cuja colheita depende mais do grau de maturação do que da aparência. A Tailândia é o maior exportador de durião do mundo, produzindo aproximadamente 1,5 a 1,7 milhão de toneladas por ano. Dependendo da variedade e do mercado de destino, os produtores colhem os frutos quando atingem o nível ideal de maturação ou permitem que caiam naturalmente da árvore. Em seguida, os duriões são classificados por tamanho e grau de maturação antes de serem embalados para a exportação. Mas quando a produção chega à casa dos milhões de toneladas, colher com cuidado já não é suficiente. A velocidade passa a ser o fator decisivo. É exatamente isso que acontece nos vastos laranjais da Flórida, uma das regiões citrícolas mais famosas dos Estados Unidos. Dependendo do destino da produção, as laranjas são colhidas por máquinas vibratórias que sacodem as árvores ou manualmente. Em seguida, são transportadas continuamente por sistemas de esteiras e levadas diretamente para as fábricas de processamento de suco. Durante o pico da safra, milhões de laranjas são processadas quase sem interrupção. Já para a próxima fruta, o maior desafio não é a colheita, mas o transporte. Um único cacho de bananas pode pesar dezenas de quilos e precisa ser deslocado por plantações que se estendem por centenas de hectares. O Equador exporta mais de 6 milhões de toneladas de bananas todos os anos. Depois que cada cacho é cortado da planta, ele é preso a um sistema de cabos aéreos que percorre toda a plantação, levando-o até a unidade de embalagem. Lá, as bananas são separadas em pencas menores, lavadas, tratadas para remover a seiva, classificadas de acordo com os padrões de exportação, embaladas continuamente e, por fim, carregadas em contêineres refrigerados para transporte. A próxima fruta chama a atenção não pelas máquinas, mas pelos próprios trabalhadores. Em um único dia, um trabalhador pode colher mais de 1.000 abacaxis. As Filipinas estão entre os maiores produtores de abacaxi do mundo, com uma produção anual de aproximadamente 2,7 a 3 milhões de toneladas. Durante a safra, os trabalhadores cortam continuamente os abacaxis em extensos campos de cultivo. Logo em seguida, os frutos são transportados para unidades de embalagem, onde são classificados por qualidade, selecionados e embalados cuidadosamente para preservar sua qualidade antes de serem exportados. Pouca gente imagina que colher as uvas apenas alguns dias antes ou depois do momento ideal pode mudar completamente o sabor de uma garrafa de vinho. É exatamente isso que acontece na França, onde muitas das mais renomadas regiões vinícolas utilizam colheitadeiras equipadas com hastes vibratórias flexíveis,
que sacodem delicadamente os cachos maduros para os sistemas de coleta. Em seguida, folhas e pequenos galhos são removidos nas esteiras transportadoras antes que as uvas sejam levadas às vinícolas. O momento da colheita, mesmo com uma diferença de apenas alguns dias, pode influenciar significativamente a qualidade e as características do vinho. Se as uvas determinam a qualidade do vinho, no caso das azeitonas, é o que acontece imediatamente após a colheita que define o sabor de cada gota de azeite de oliva. A Espanha produz aproximadamente 40% a 45% de todo o azeite de oliva do mundo, com extensos olivais espalhados pela região da Andaluzia. Durante a colheita, máquinas vibratórias sacodem o tronco ou os galhos das oliveiras, fazendo com que as azeitonas caiam sobre redes estendidas sob as árvores. Depois, elas são recolhidas, limpas e rapidamente transportadas para os lagares, onde são trituradas e prensadas em pouco tempo para minimizar a oxidação e preservar a mais alta qualidade possível do azeite. Nossa jornada pelas colheitas de frutas termina com uma cultura que só completa seu amadurecimento depois de ser colhida. O México produz cerca de 2,5 milhões de toneladas de abacates por ano e é o maior exportador mundial dessa fruta. Quando os frutos atingem o ponto ideal de maturação, os trabalhadores utilizam ferramentas de corte especiais para manter o cabinho preso ao fruto e evitar danos à casca. Em seguida, os abacates são levados para unidades de embalagem, onde são classificados por tamanho, inspecionados quanto à qualidade, embalados e enviados em caminhões refrigerados para mercados de todo o mundo. Mas nem mesmo essas colheitas impressionantes são as maiores do mundo. À nossa frente estão imensas regiões de produção que se estendem por milhares de hectares, onde as máquinas realizam praticamente todas as etapas da colheita. Nossa primeira parada é nos intermináveis canaviais do Brasil, o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, com uma colheita anual de aproximadamente 700 a 750 milhões de toneladas. Durante a safra, máquinas especializadas cortam os colmos rente ao solo, removem as folhas e picam a cana em pedaços menores, tudo dentro da própria colheitadeira. Caminhões de transporte seguem ao lado das máquinas para receber continuamente a cana picada sem que a colheita precise parar, já que ela deve chegar rapidamente às usinas para minimizar a perda de açúcar. Mas nessas mesmas paisagens, outra importante cultura comercial exige um método de colheita completamente diferente. O Brasil também produz cerca de 3,5 a 4 milhões de toneladas de café por ano, respondendo por quase 40% da produção mundial. Nas grandes plantações, colheitadeiras mecânicas sacodem os galhos, fazendo com que os frutos maduros caiam em sistemas de coleta. Em seguida, o café passa rapidamente pelo processamento, que inclui a remoção da polpa, a fermentação dos grãos e a secagem, preservando assim sua qualidade. Nem todas as culturas comerciais, porém, podem ser colhidas por máquinas. Algumas ainda exigem que cada fruto seja cortado manualmente. É o caso do cacau na Costa do Marfim, maior produtor mundial, responsável por aproximadamente 2,2 a 2,5 milhões de toneladas, o equivalente a quase 40% da produção global de cacau. Quando os frutos amadurecem, os trabalhadores utilizam facões especiais para cortar cada um diretamente do tronco ou dos galhos, sem danificar os botões florais que darão origem às próximas safras. Depois de abertos, os frutos têm suas sementes retiradas, que passam por vários dias de fermentação e secagem antes de serem exportadas para fabricantes de chocolate em todo o mundo. O valor da próxima cultura não está no fruto nem na semente, mas na seiva branca que escorre após cada corte cuidadoso. A Tailândia produz aproximadamente 4,5 a 5 milhões de toneladas de borracha natural por ano, sendo um dos maiores produtores do mundo. Antes do nascer do sol, os trabalhadores utilizam facas especiais para remover uma camada extremamente fina da casca da seringueira, permitindo que o látex escorra lentamente para recipientes fixados logo abaixo.
Após algumas horas, o látex é recolhido, filtrado para remover impurezas e rapidamente transportado para as fábricas de processamento, onde é coagulado e transformado em folhas ou blocos de borracha utilizados em diversos setores industriais. Algumas culturas precisam ser colhidas o mais rápido possível, enquanto outras podem perder grande parte do seu valor se a folha errada ou o cacho errado for colhido. O chá é uma dessas culturas. A China é o maior produtor de chá do mundo, colhendo mais de 3 milhões de toneladas por ano. Em muitas das suas regiões produtoras mais famosas, a colheita ainda é feita totalmente à mão. Os trabalhadores selecionam cuidadosamente apenas o broto mais jovem e as 2 primeiras folhas. Assim que deixam as plantações, as folhas passam rapidamente pelas etapas de murchamento, enrolamento, oxidação em determinados tipos de chá e secagem, preservando seu aroma e sabor característicos. Não são apenas as folhas de chá que exigem um momento exato para a colheita. Os grãos de pimenta do reino também precisam ser colhidos no estágio ideal de maturação. O Vietnã é o maior exportador mundial de pimenta do reino, produzindo aproximadamente 180.000 a 200.000 toneladas por ano. Durante a safra, os trabalhadores cortam ou destacam manualmente cada cacho das videiras. Em seguida, os grãos são rapidamente secos ao sol ou em secadores mecânicos, limpos, classificados e preparados para processamento e exportação. Ao contrário da pimenta do reino, que é colhida diretamente da planta, a próxima cultura só é recolhida depois que cai naturalmente no chão. O Vietnã colhe aproximadamente 300.000 a 400.000 toneladas de castanha de caju em casca por ano, e é um dos maiores exportadores mundiais de castanha de caju beneficiada. Quando o fruto amadurece, a castanha cai no solo ainda presa ao pseudofruto, conhecido como caju. Os trabalhadores recolhem cada castanha, separam-na do fruto, fazem a secagem para reduzir a umidade e a enviam para as unidades de processamento, onde ela é vaporizada, descascada, seca novamente e passa por novas etapas de beneficiamento antes da exportação. A última cultura da nossa categoria de produtos agrícolas comerciais proporciona uma das cenas de colheita mais espetaculares de todas. Em apenas algumas horas, campos inteiros ficam completamente brancos, como se tivessem sido cobertos por neve em pleno verão. Esses são os campos de algodão do Texas. Os Estados Unidos produzem aproximadamente 3 a 4 milhões de toneladas de algodão por ano e estão entre os maiores exportadores mundiais dessa fibra. Durante a colheita, máquinas especializadas separam as fibras de algodão das plantas e as armazenam diretamente em seus compartimentos internos. Ainda no campo, o algodão é comprimido em enormes módulos cilíndricos que pesam várias toneladas, envolvido por uma película plástica protetora e transportado para as indústrias têxteis, onde será transformado em fios e tecidos. Nem toda colheita pode ser realizada por grandes máquinas. Na verdade, quanto mais valiosa é uma cultura, maior é a probabilidade de que ela seja colhida de forma lenta, cuidadosa e, em alguns casos, totalmente manual. Um exemplo perfeito são as pimentas no México, país que produz mais de 3 milhões de toneladas por ano. Como as pimentas de uma mesma planta geralmente amadurecem em momentos diferentes, os trabalhadores analisam cada fruto individualmente para identificar o momento ideal da colheita. Depois de colhidas, as pimentas são classificadas ainda no campo antes de serem enviadas para unidades de processamento ou preparadas para exportação. Esse nível de precisão se torna ainda mais importante com as alcachofras. A Itália colhe aproximadamente 350.000 a 400.000 toneladas de alcachofras por ano, sendo um dos maiores produtores da Europa. Os trabalhadores colhem cada botão floral manualmente assim que ele atinge o tamanho ideal, enquanto ainda está bem fechado, utilizando facas especiais para cortá-lo do caule.
As alcachofras são imediatamente transportadas para unidades de embalagem, onde os caules são aparados, as folhas mais antigas são removidas, os botões são lavados e classificados e, por fim, resfriados e embalados no mesmo dia para preservar sua textura crocante, cor e qualidade antes de chegarem ao mercado. O desafio da próxima cultura não está no manuseio delicado, mas na velocidade com que ela cresce. O Peru produz aproximadamente 350.000 a 400.000 toneladas de aspargos por ano e é um dos principais exportadores mundiais. Durante a safra, os brotos de aspargo podem crescer vários centímetros em apenas um dia, exigindo que os trabalhadores realizem a colheita praticamente todos os dias. Após serem cortados, os aspargos são rapidamente resfriados, classificados e armazenados em câmaras frias ou embalados para exportação, garantindo o máximo de frescor. Mas nem toda colheita envolve colher frutos ou cortar plantas. Na região da Provença, na França, vastos campos de lavanda florescem e entram na época de colheita todos os anos. Máquinas especializadas cortam os caules rente ao solo e carregam as flores diretamente para reboques, antes de serem transportadas para destilarias onde passam pelo processo de extração de óleo essencial. Em apenas algumas horas, campos inteiros de cor roxa são colhidos com uma eficiência impressionante. A próxima colheita não se parece em nada com uma plantação a céu aberto. Em vez disso, ela acontece dentro de fileiras de estufas de cultivo que parecem verdadeiros laboratórios. Essa é a produção de cogumelos. O país produz cerca de 250.000 a 300.000 toneladas de cogumelos por ano. Durante todo o processo de cultivo, temperatura, umidade e iluminação são cuidadosamente controladas. Assim que os cogumelos atingem o tamanho ideal, eles são colhidos imediatamente para preservar o frescor antes da embalagem. Nem todo campo está localizado em terra firme. Hoje, o próprio oceano se transformou em um espaço capaz de produzir milhões de toneladas de alimentos todos os anos. A Coreia do Sul colhe mais de 1,8 milhão de toneladas de algas marinhas anualmente. As algas crescem por meses em linhas suspensas instaladas no mar antes da colheita. Quando chega o momento certo, embarcações especializadas retiram essas linhas inteiras da água, passam-nas por sistemas automáticos de corte, realizam a lavagem e a classificação. Em seguida, as algas são rapidamente secas ou processadas antes da embalagem para manter sua qualidade. Deixando o mar para trás, a jornada continua com uma colheita em que o maior desafio está na altura das árvores. As Filipinas produzem cerca de 14 a 15 milhões de toneladas de cocos por ano. Quando os cocos amadurecem, os agricultores sobem nas altas palmeiras ou utilizam varas longas para cortar cada cacho. Depois, os cocos são recolhidos, descascados, classificados e transportados para unidades de processamento que produzem água de coco, óleo de coco e coco seco. Embora também seja um tipo de palmeira, a próxima planta raramente cresce em terra firme. No delta do Mekong, no Vietnã, as palmeiras de nipa prosperam ao longo de canais e áreas úmidas de manguezais. Durante a época de colheita, os agricultores navegam em pequenos barcos por meio da vegetação densa, cortando cada cacho de frutos diretamente sobre a água antes de colocá-los nas embarcações para transporte. Se a colheita em terra depende principalmente do momento certo, a colheita no fundo do oceano depende primeiro de encontrar a captura. Muitas das espécies de frutos do mar mais valiosas do mundo vivem em grandes profundidades, onde equipamentos especializados são essenciais para alcançá-las. A França produz cerca de 130.000 a 150.000 toneladas de ostras por ano, com fazendas de ostras espalhadas por suas áreas costeiras influenciadas pelas marés. Quando a maré baixa, os produtores utilizam tratores ou veículos especializados para retirar as estruturas de cultivo. Em seguida, as ostras são separadas, lavadas e transportadas para classificação.
Como a qualidade das ostras depende diretamente da salinidade, das correntes marítimas e das condições de cultivo, cada etapa da colheita é cuidadosamente monitorada. Deixando as áreas de maré para trás, a jornada segue para regiões mais afastadas da costa, onde verdadeiras fazendas submersas precisam ser retiradas do oceano. No Japão, centenas de milhares de toneladas de vieiras são cultivadas em linhas suspensas ou gaiolas durante vários anos antes da colheita. Quando estão prontas, embarcações especializadas içam as estruturas de cultivo, separam as vieiras dos suportes e depois realizam a lavagem, classificação e inspeção em sistemas de esteiras. Elas são rapidamente resfriadas ou processadas para preservar o frescor antes de serem enviadas ao mercado. Mas quando a fazenda desaparece e tudo está escondido nas profundezas do oceano, cada colheita começa com uma batalha contra o próprio mar. Na costa do Maine, nos Estados Unidos, as lagostas são capturadas quase totalmente por meio de armadilhas posicionadas no fundo do mar. A cada temporada, os pescadores lançam mais de 4 milhões de armadilhas, tornando essa uma das maiores pescarias de lagosta do mundo. Depois que cada armadilha é içada para o barco, todas as lagostas são medidas e apenas aquelas que atendem aos requisitos legais de tamanho são mantidas. Mas os desafios estão longe de terminar. Na costa do Alasca, cada viagem de pesca não é apenas uma busca por frutos do mar, mas também uma batalha contra ondas gigantes, ventos fortes e temperaturas abaixo de zero. Os caranguejos-rei vivem nas águas geladas do Alasca, onde os pescadores utilizam grandes gaiolas de aço que podem pesar centenas de quilos, equipadas com iscas como arenque ou lula. As armadilhas são lançadas a centenas de metros de profundidade até o fundo do mar e permanecem ali por horas ou até dias antes de serem puxadas de volta à superfície por guinchos hidráulicos. Ao chegar a bordo, os caranguejos são retirados, classificados por tamanho e os exemplares menores ou fêmeas são devolvidos ao oceano conforme as regras de conservação. Aqueles que atendem aos requisitos são mantidos vivos em tanques com circulação de água do mar ou congelados imediatamente antes de serem transportados para processamento. Embora a captura anual seja de apenas 20 mil a 30 mil toneladas, a pesca do caranguejo-rei é considerada uma das atividades pesqueiras mais perigosas do mundo, devido ao trabalho em temperaturas congelantes, mares agitados e condições climáticas extremas. O caranguejo-rei não é a única espécie valiosa encontrada nessas águas frias do norte. Os caranguejos das neves também vivem em profundidades de aproximadamente 100 a 300 metros e são capturados usando armadilhas com iscas colocadas no fundo do oceano. Depois que as armadilhas são recuperadas, os caranguejos são classificados por tamanho e condição. Os exemplares vivos são mantidos em tanques com água do mar resfriada e circulação de oxigênio, enquanto parte da captura é cozida e congelada ainda a bordo para preservar seu sabor e qualidade antes da exportação. Em poucos minutos, centenas de toneladas de peixes podem desaparecer do oceano, quando o objetivo deixa de ser capturar peixes individuais e passa a ser uma enorme concentração de cardumes inteiros, a escala da pesca muda completamente. A jornada começa com as anchovas na costa do Peru, lar da maior pesca de anchovas do mundo, com uma produção de cerca de 5 a 7 milhões de toneladas por ano. Assim que o sonar detecta um cardume, embarcações equipadas com redes de cerco rapidamente cercam a área e apertam a parte inferior da rede, como uma enorme bolsa com cordão, impedindo que os peixes escapem. Bombas de alta capacidade transferem os peixes diretamente da rede para os compartimentos da embarcação. A captura é lavada com água do mar, armazenada em tanques refrigerados ou transportada diretamente para fábricas de processamento, onde é transformada em farinha e óleo de peixe. Uma única captura pode render centenas de toneladas de pescado.
Mas existem cardumes ainda maiores, tão densos que podem fazer a superfície do mar parecer mudar de cor. Esse é o caso do arenque do Atlântico na Noruega. Todos os anos, a Noruega captura cerca de 500 mil a 1 milhão de toneladas de arenque. Depois que o sonar localiza o cardume, os navios lançam enormes redes de cerco que podem se estender por centenas de metros, fechando a parte inferior para prender todo o grupo de peixes. Em seguida, os peixes são concentrados em uma parte da rede e bombeados para dentro da embarcação, onde são selecionados, resfriados com água do mar ou congelados imediatamente para preservar sua qualidade antes de chegar ao porto. Se esses cardumes já são impressionantes, o Mar de Bering abriga embarcações que funcionam como verdadeiras fábricas flutuantes de frutos do mar. Esse é o caso do Polaca do Alasca, com uma captura anual de aproximadamente 2 a 3 milhões de toneladas. Navios fábrica de arrasto com mais de 100 metros de comprimento utilizam enormes redes de arrasto para capturar os peixes, que são transferidos diretamente para linhas de processamento dentro da própria embarcação. Em pouco tempo, os peixes são selecionados, filetados, têm suas espinhas removidas, são congelados e embalados ainda no mar. Quando os navios chegam ao porto, os produtos já estão prontos para serem enviados aos mercados de todo o mundo. No entanto, nem todas as espécies podem ser capturadas com enormes redes de pesca. Para alguns peixes de alto valor comercial, cada captura individual é mais importante do que a quantidade total. Um exemplo é o atum rabilho do Pacífico no Japão, uma das espécies de frutos do mar mais valiosas do mundo. O Japão captura cerca de 300 mil a 400 mil toneladas por ano, principalmente utilizando linhas de mão e redes de cerco. Assim que os atuns chegam à embarcação, eles passam por sangria, limpeza e resfriamento rápido com gelo ou congelamento profundo para preservar a cor e a textura da carne, atendendo aos rigorosos padrões exigidos para sashimi e sushi. Embora muitas espécies ainda dependam completamente da pesca na natureza, algumas indústrias transformaram grandes áreas do oceano em enormes fazendas marinhas. Milhões de peixes são criados diariamente em tanques-rede instalados em águas abertas. Um exemplo é a criação de salmão no Chile, que produz cerca de 1,2 a 1,5 milhão de toneladas por ano e está entre os maiores exportadores de salmão do mundo. Os peixes passam meses crescendo em tanques-rede no mar antes de serem bombeados para embarcações especializadas. Nelas, são atordoados, processados, resfriados a temperaturas próximas de 0 graus Celsius e transportados diretamente para unidades de processamento, onde passam por filetagem, congelamento e embalagem. Não há gaiolas, não há fazendas. Para capturar a próxima espécie, os pescadores precisam enfrentar as águas geladas do norte da Europa. Todos os anos, cerca de 1 a 2 milhões de toneladas de bacalhau são capturadas com espinhéis, longlines e redes de arrasto de fundo, bottom trawls. Assim que os equipamentos são recolhidos a bordo, os peixes são separados por tamanho, lavados com água do mar fria e imediatamente armazenados em porões cheios de gelo ou em compartimentos refrigerados. Só depois disso eles são transportados para as unidades de processamento, onde passam pelas etapas finais de preparação antes de serem exportados para mercados de todo o mundo. Se as águas frias do norte são famosas pelo bacalhau, o Oceano Atlântico abriga uma das operações de pesca mais impressionantes do mundo. Uma única captura pode trazer centenas de toneladas de peixes para o convés. A cavala do Atlântico é capturada utilizando grandes redes de cerco. Assim que um cardume é identificado, as embarcações rapidamente o cercam antes de usar bombas de alta capacidade para transferir os peixes da rede para os compartimentos do navio. Em uma única operação, dezenas ou até centenas de toneladas de peixes podem ser embarcadas, criando uma cena impressionante que parece um rio prateado fluindo sem parar para dentro da embarcação.
Um dos métodos de pesca mais incomuns utiliza a luz como sua principal ferramenta. Quanto mais escura é a noite, maior pode ser a captura. No Japão, frotas de barcos de pesca de lula acendem luzes potentes para atrair as lulas até a superfície. Todos os anos, o Japão captura centenas de milhares de toneladas de lula utilizando essa técnica. Quando as lulas se aproximam da embarcação, máquinas automáticas de pesca com anzóis trabalham continuamente, trazendo-as para bordo em uma velocidade impressionante. Diferentemente dos grandes cardumes de peixes, a próxima espécie é conhecida por sua inteligência e incrível capacidade de camuflagem. No entanto, no final, ela é capturada utilizando um método surpreendentemente simples. Na Espanha, os polvos são capturados principalmente com armadilhas colocadas no fundo do mar ou entre recifes costeiros rochosos. Junto com o Marrocos, a Espanha produz cerca de 80.000 a 100.000 toneladas de polvo por ano. Depois que as armadilhas são içadas, os polvos são rapidamente resfriados para manter sua textura firme antes de serem processados e exportados. Seja em terra ou debaixo do mar, cada colheita é resultado da combinação entre tecnologia, experiência e milhares de horas de trabalho árduo. Talvez seja por isso que cada alimento que chega à nossa mesa mereça um pouco mais de valorização. Obrigado por acompanhar esta jornada. E nos vemos na próxima vez enquanto continuamos explorando o fascinante mundo por trás dos alimentos que consumimos.